Olá, meu nome é Cida, eu vou falar da fase inicial da psicoterapia. A primeira etapa do tratamento psicoterapêutico se estende desde o primeiro contato do paciente com o terapeuta, até o estabelecimento de uma aliança sólida. O principal dessa etapa é o vínculo terapêutico que tem que ser estabelecido. Essa fase pode ocupar algumas sessões ou perdurar por meses, dependendo das características da personalidade do paciente e da habilidade do terapeuta em conduzir as questões relacionadas a essa etapa. O principal risco nessa etapa é o abandono precoce por parte do paciente. A intervenção mais utilizada pelo terapeuta é a interpretação de pensamentos, sentimentos, comportamentos do paciente. Como dito anteriormente, o grande risco dessa etapa inicial é a interrupção abrupta do tratamento, justamente no momento em que o terapeuta ainda nem conhece direito o seu paciente. Também tem menos recursos para poder trabalhar ambivalências, desconfianças e resistências por parte desse paciente, Langes resume de forma bastante clara os objetivos da etapa inicial da psicoterapia analítica orientada. Desenvolver uma sólida, firme e positiva aliança terapêutica, definir quais são os problemas emocionais do paciente, explorando junto deste os motivos que o levam à terapia. Buscar esclarecer as origens do sofrimento do paciente, identificando seus principais conflitos intrapsíquicos, suas relações de objeto primitivas e traumas, em especial, detectar, analisar as resistências mais precoces e as tentativas de criar alianças antiterapêuticas que podem levar ao abandono. Segundo os autores, é função do terapeuta, no início do tratamento, buscar identificar dentro de si que tipo de emoção que esse paciente desperta nele, pois estar atento à contratransferência é o caminho para conquistar os itens descritos por Langes. Com relação ao conteúdo das intervenções do terapeuta, é necessário examinar dois pontos de vista distintos. Escolas kleinianas defendem a ideia de que se deve interpretar o material relativo aos impulsos do id desde o início da terapia. Acredita que isso diminuiria as resistências e a ansiedade. No entanto, concordamos com os autores que apenas as intervenções que focam nas resistências ao tratamento devem ser usadas na etapa inicial. Já nas intervenções mais profundas, como fantasias, experiências e relações de caráter incestuoso, homossexual e traumas precoces não elaborados, podem aumentar ansiedades desnecessárias e prejudicar a sobrevivência da terapia. Vou destacar os pontos principais que eu achei nessa fase inicial. É desenvolver uma aliança sólida, firme e positiva, uma aliança terapêutica. Definir quais são os problemas emocionais do paciente, explorando junto desse os motivos que o levam à terapia. Buscar esclarecer as origens do sofrimento do paciente, identificando os principais conflitos intrapsíquicos, suas relações de objeto primitivas e traumas. Em especial, detectar e analisar as resistências mais precoces e as tentativas de criar alianças antiterapêuticas que podem levar ao abandono. Oi, me chamo Rejane e eu vou falar sobre a fase intermediária do processo psicoterapêutico. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a psicoterapia de orientação analítica, que é justamente sobre o que a gente vai estudar aqui, Essa psicoterapia analítica, ela vem a exemplo da psicanálise e ela pode ser estudada de acordo com 3 fases. E essas fases, elas são determinadas exclusivamente por sua duração. As etapas são o início, como a Cida acabou de passar para a gente, tem a etapa intermediária, que eu vou falar, e tem também a etapa que é o término,
que a Camila vai falar para a gente. Então, na etapa intermediária, existe um período ela é entendida como um período que se estende ali do momento no qual o terapeuta identifica uma aliança terapêutica estabelecida até a ocasião em que uma série de propostas de término vai ser discutida ali entre paciente e terapeuta. A gente vai entender melhor sobre essa discussão e a necessidade de ser entre paciente e terapeuta na fase do término. Mas em geral, a etapa mais longa dos tratamentos, né, a intermediária. Vários são os riscos dessa etapa, todos eles podem levar a uma parada no desenvolvimento do progresso terapêutico, que podem ter diversas causas. Então, pode ter ali um conluio narcísico, podem ter impasses e podem ter também interrupções. Nesta fase da terapia, o terapeuta foca em interpretações extratransferenciais, que são aquelas relacionadas a aspectos da vida do paciente que não estão diretamente ligadas à relação terapêutica. No entanto, quando surgem angústias no paciente que são desencadeadas pela própria relação com o terapeuta então utiliza interpretações transferenciais. Isso significa que ele aborda como as emoções e experiências do paciente em relação ao terapeuta podem estar influenciando seu comportamento e sentimentos atuais. Essas interpretações são importantes porque tais angústias podem interferir no processo da terapia e reconhecê-las e trabalhá-las é essencial para a evolução do tratamento. O objetivo dessa etapa é examinar, analisar, explorar e resolver os sintomas e as dificuldades emocionais do paciente. Constitui a essência do tratamento. Também a construção de um self coeso, com capacidades simbólicas mais eficazes e espaço mental para pensar as angústias inerentes à vida. Essa também é a etapa onde as mudanças e transformações ocorrem. Assim, torna-se impossível detalhar tudo o que ocorre nesse período. Freud, ele vem traçando uma comparação dessa etapa com um jogo de xadrez. Nessa comparação, ele destacava que é possível estudar os modos de abertura e de fechamento das peças no tabuleiro de xadrez, mas que o miolo, aquilo que é apresentado, aquilo que é dito, vão sofrer tantas variações que não é possível abordá-las para um exame detalhado. O trabalho dessa etapa centra-se nas questões que o paciente apresenta para serem discutidas nas sessões. De modo geral, os temas centrais atêm-se a questões do cotidiano do paciente, referindo-se aos contextos da realidade externa ou de seus sintomas. A postura atenta e respeitosa do terapeuta diante das temáticas trazidas pelo paciente é fundamental para que o paciente se sinta encorajado a relatar seus sofrimentos e preocupações. À medida que o paciente vai se sentindo mais à vontade, seus relatos se tornam mais espontâneos. O terapeuta deve estar atento e identificar os momentos em que pode intervir para interpretar o conflito inconsciente subjacente a esses relatos. Landes ele vai apresentar alguns indicadores de perturbação na etapa intermediária. São alguns, mas nós separamos 4 para poder falar. O primeiro é a resistência persistente e repetitiva, que pode indicar necessidade de mudança na abordagem terapêutica. E aí ele vai citar que até uma sonolência por parte do terapeuta pode interferir nessas avaliações, né? E sugere que discutir o caso numa supervisão. O segundo é a aliança terapêutica, que é crucial para o tratamento e para o sucesso dessa terapia.
E quando o terapeuta percebe sinais de desconfiança, distanciamento, atuações, fantasias ou as reações destrutivas por parte do paciente em relação a ele, é importante que o terapeuta reavalie as sessões. Terceiro, a falta de progresso terapêutico. Alguns pacientes que apresentam pequena ou nenhuma evolução ao longo das sessões. E quarto, quando um paciente tenta abandonar a terapia, ou se machucar, ou ferir alguém, que é crucial reavaliar o tratamento. Muitas vezes o problema reside na relação entre o terapeuta e o paciente, e alguns pacientes podem não suportar as exigências que muitas vezes são ditas ali durante o processo terapêutico, especialmente se forem muito frágeis ou impossíveis. Em outros casos, a contratransferência pode ser o cerne do problema. Sempre que algo não estiver de acordo com o esperado, ou que o terapeuta sentir a falta de alguma coisa, ele precisa pensar e reavaliar todas as questões, desde o contrato terapêutico, a sua conduta durante as sessões e também as questões contratransferenciais. Então, eu vou falar para vocês o que eu achei de mais importante na parte intermediária, né? Que é justamente sobre os indicadores de perturbação que geralmente acontece ali durante as sessões, que são relatadas, né, pelo Langes, né? É a questão da resistência persistente e repetitiva. Então, aquelas situações em que o paciente fala por basicamente várias sessões a mesma história. Sempre ele vem trazendo aquelas mesmas histórias. E aí, ele sente que o terapeuta está até numa sonolência, né? Está até cansado ali. Isso pode fazer com que ele acabe não indo mais para a sessão. Então pode ter até um rompimento ali da sessão. O próprio terapeuta ele precisa fazer uma autoanálise sobre aquilo que está acontecendo naquele momento, e ele precisa levar isso para uma supervisão. Então isso eu achei muito importante. A questão da aliança terapêutica, que quando o terapeuta começa a sentir uma desconfiança, começa a sentir que o paciente está com resistência, não de falar sobre os conteúdos, né? Mas uma resistência ao terapeuta, porque ele começa a desconfiar, né? Tem um distanciamento. Isso eu achei muito importante também ressaltar. E também a questão do paciente quando ele tenta abandonar a terapia, né? Essa questão dele se machucar, dele se ferir, que também é importante ser reavaliado a questão do tratamento. Como está acontecendo esse tratamento? O que o terapeuta está falando para esse paciente que está causando tanta dor nele a ponto dele até se machucar ou machucar outras pessoas com relação à terapia? Então, esses são os pontos que eu queria destacar. Olá, me chamo Camila e eu vou falar um pouquinho sobre a fase do término da psicoterapia. O que é esse término, né? É o período que se estende da primeira menção séria do término do tratamento até o minuto final da última sessão combinada, para que o tratamento de fato termine. Existem alguns objetivos dentro dessa fase, que é ajudar o paciente a examinar suas condições reais para um término, né, tentar identificar se realmente aquele paciente ele tem uma visão real, né, de que ele está pronto para aquilo, está pronto para terminar, né, aquele vínculo com o terapeuta, e identificar os ganhos conquistados e as situações que ainda podem merecer alguma atenção numa psicoterapia no futuro. Dentro disso, existem alguns riscos bem significativos,
né, dentro desse término. E o texto ele vai trazer que esse risco significativo ele é quando o término ele é prematuro ou quando ele é postergado, né? Então, assim, conseguir identificar o momento certo, né? Não ir aquém e nem além desse término é muito importante. Esse período ele é marcado pela mescla de trocas transferenciais e contra-transferenciais, enquanto se discute questões da realidade externa diante do fato de que em breve não haverá mais esse vínculo, né, entre o terapeuta e o paciente. Tem uma parte no texto muito interessante que vai falar sobre isso, que o autor fala assim, Ferenczi, não sei se é assim que fala, que ele defendeu que o término de um tratamento psicoterápico pode ocorrer de forma espontânea, por esgotamento, sem intervenção artificial. Mas, por outro lado, Freud, ele preocupava-se com as possibilidades de cura desse paciente, né? Como seria a forma dessa alta, né? Quais seriam as consequências em relação a essa alta que o paciente poderia ter. Mas segundo Etchegoyen, que eu não sei se é assim que fala, o término ideal é aquele decidido mutuamente pelo paciente e pelo terapeuta, enquanto a interrupção ocorre quando a decisão é unilateral ou resultante de fatores externos, que é algo que pode acontecer também, né? Às vezes você identifica que o paciente não está pronto, né? Não está preparado para receber algo, mas por alguma questão pessoal do paciente, sei lá, subjetiva ou externa, enfim, o paciente, por ele mesmo, de forma unilateral, decide finalizar, né? Encerrar com o tratamento. Assim, é muito importante também, o texto vai trazer isso, né? Você deixar claro a data que você vai terminar, né, o acompanhamento, para que o paciente fique a par disso. E o texto, ele termina falando assim, que na psicoterapia as dicas são só ideias para ajudar, não regras fixas. Deve-se priorizar a experiência única de cada paciente. A relação terapêutica se beneficia da autenticidade e adaptação às circunstâncias individuais. O processo terapêutico e suas fases são contínuos e adaptativos, refletindo a natureza progressiva do tratamento. E eu quero deixar uma frase que eu gosto muito do Jung, não está no texto, mas eu quero deixar aqui, que ele fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então eu acho muito importante, né, o terapeuta ter esse olhar, né, ter esse olhar sensível mesmo de conseguir identificar se aquele paciente está pronto ou não para viver, né, vivenciar esse rompimento. E é isso, gente, eu quero agradecer a todos, obrigada.